Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num universo que parece complicado, cheio de regras e com cifras, assim, astronômicas. O mundo das compras públicas no Brasil. É um sistema que movimenta bilhões, sabe? E que, no fim do dia, afeta a vida de todo mundo. 7 bilhões e 50 milhões de reais. É um número que a gente mal consegue imaginar, certo? Pois é. Mas e se esse valor for só a ponta do iceberg? Apenas uma pequena fatia de um bolo gigantesco. Pois é, esse valor todo é só o que foi gasto em contratos de comunicação do governo brasileiro num período de 2 anos. A gente está falando de uma área só. Agora, imagina o volume total de dinheiro que o governo movimenta. É por isso que a gente vai desvendar hoje o que acontece por trás dos panos no mundo das licitações públicas. O Edivaldo Barreto, que é uma das maiores autoridades nesse assunto, costuma dizer que é preciso fazer um verdadeiro raio-x desse mercado. E olha, é exatamente essa nossa missão por aqui. Vamos tentar entender as engrenagens desse sistema bilionário, seguir o rastro do dinheiro e ver quem são os verdadeiros guardiões dos cofres públicos. Então, para começar, vamos entender como é que funcionam, quais são as regras do jogo. Afinal, com tanto dinheiro público envolvido, as regras têm que ser super claras, né? Pelo menos deveriam ser. Dá para pensar na licitação como se fosse o processo de compras do governo. Só que não é como a gente, que vai lá e pega o produto na prateleira. Não, o governo tem que abrir uma competição, sabe? Para ver quem oferece o melhor serviço ou o melhor produto pelo menor preço. A ideia toda é garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja bem gasto. Agora, um pequeno desafio. Pensa aí, se o governo precisa comprar uma coisa bem comum, padronizada, tipo um software de gestão, qual seria o jeito certo, o tipo de licitação correta para isso? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. A resposta certa é pregão eletrônico. E olha, não é uma sugestão não, é obrigatório por lei. O Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, teve que dar um puxão de orelha na Prefeitura de Indianópolis, obrigando o município a usar o pregão. Ou seja, para produtos e serviços comuns, a regra é essa, ponto final. Mas claro, nem tudo são flores. Onde tem muito dinheiro circulando, sempre vai ter gente tentando dar um jeitinho de burlar as regras. E é exatamente aí que começa o nosso próximo capítulo, a luta constante contra a fraude. Imagina só essa cena. Lá em Santa Catarina, em 2024, mais da metade, mais de 50% de tudo que o governo comprava chegava com algum problema. É como se a cada 2 entregas, uma estivesse errada, com defeito, faltando coisa. É um número bem alarmante, né? Mas agora, se liga na virada de chave. No ano seguinte, 2025, esse número despencou. Caiu para apenas 12,1%. É uma queda de mais de 75%. É uma melhora incrível, não é? E qual foi o segredo para essa mudança tão drástica? Simples, um programa chamado Compra Segura SC. O que eles fizeram? Foram para cima, literalmente. Começaram a inspecionar tudo que chegava. Foram mais de 47 mil pacotes analisados, de produtos de higiene até colchões. O resultado? Menos fraude, claro, mais qualidade para o serviço público e, o que é mais importante, o nosso dinheiro sendo tratado com o respeito que merece. Bom, e falar em fiscalização leva a gente direto para os verdadeiros cães de guarda do dinheiro público, os tribunais de contas. É o trabalho deles ficar de olho em tudo, garantir que as coisas andem na linha e, quando algo parece fora do lugar, eles entram em ação. E falando em entrar em ação, se prepara para esse número, 27 milhões de reais. Esse era o valor somado de 2 licitações lá no Distrito Federal para a compra de armas e equipamentos. Um valor que, claro, acendeu um alerta vermelho gigante nos fiscais. O Tribunal de Contas do Distrito Federal não pensou 2 vezes. Foi lá e, barrou na hora uma dessas licitações. Uma que valia 14 milhões de reais para comprar fuzis. Jogo paralisado. Tá, mas por que suspenderam? Bom, a lista de irregularidades era longa. Tinha de tudo. O orçamento estava mal feito, os preços cotados não eram os mais baixos do mercado, os documentos tinham informações que não batiam umas com as outras e, para completar, a pesquisa técnica para definir o que comprar era super imprecisa. Basicamente, um prato cheio para o desperdício de dinheiro público, né? Mas olha, esse universo das licitações não é só sobre números, regras técnicas e fiscalização, não. Ele também é um grande palco, um campo de batalha de ideias, onde a política e os valores da nossa sociedade se encontram. E como dá para imaginar, muitas vezes entram em conflito. Vamos pegar o caso de São Paulo, por exemplo.
Tinha um projeto de lei que queria exigir que as empresas, para serem contratadas pelo governo, tivessem políticas internas de direitos humanos. Coisas como igualdade de salário entre homens e mulheres, sabe? A proposta veio do deputado Emílio de Souza, do PT. Só que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vetou. O argumento dele? Que o Estado não tem o poder de criar novas exigências para licitação. É um embate clássico, né? De um lado, a ideia de usar o poder de compra do Estado para promover justiça social. Do outro, a defesa de que as regras são federais e ponto. O autor do projeto resumiu bem o ponto de vista dele com uma frase bem direta. O poder público não pode fechar os olhos para a conduta social das empresas. Isso deixa uma pergunta no ar, né? O dinheiro público deve servir só para comprar o produto mais barato e eficiente? Ou ele também pode ser uma ferramenta para ajudar a construir uma sociedade mais justa? Ok, a gente falou de regras, de fraude, de fiscalização, até de política. Mas no final, a pergunta que fica é: e daí? Por que tudo isso importa, afinal? Por que alguém deveria se importar com o mundo das licitações públicas? A resposta, na verdade, é bem simples, porque é o nosso dinheiro que está em jogo, bilhões dele. São as regras que tentam garantir que ele seja bem usado. É a fiscalização que luta contra a corrupção e o desperdício. E são esses debates, como o de São Paulo, que ajudam a gente a definir que tipo de país a gente quer construir. E no fim, fica essa reflexão. O que deve pesar mais na balança na hora de uma compra do governo? A eficiência total, o controle rigoroso do gasto ou os valores sociais que a gente defende? A resposta para essa pergunta não está só nas leis, sabe? Está nas escolhas que a gente faz como sociedade. E é por isso que entender o mínimo que seja sobre licitações públicas é tão fundamental. Porque, querendo ou não, o futuro do país também é decidido nessas compras.